Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Leonísia, estarei aqui com vocês com a disciplina de Biologia e nós vamos estar estudando na nossa aula de hoje os níveis de organização da vida. Nós sabemos que Biologia é a disciplina que estuda os seres vivos. E os seres vivos, de modo em geral, eles são estudados de acordo com alguns critérios. Que critérios são esses? São os critérios que nós vamos estar analisando em relação à sua hierarquia. Os seres vivos, eles vão seguir, então, um padrão pré-definido. Nós temos, então, a organização dos seres vivos em uma sequência lógica. Essa sequência lógica vai estar se analisando em relação à sua complexidade. Cada nível é observado a parte anatômica, a parte química, a parte funcional. Nós temos, então, os seres vivos distribuídos de acordo com esses níveis em grupos diferenciados, onde nós vamos estar vendo a taxonomia, que é a parte, então, que vai analisar e agrupar os seres de acordo com esses níveis. Os seres vivos, por sua vez, eles vêm representar uma estruturação diferenciada da matéria não viva. E essa estruturação, como ela vai se dar? A princípio, a formação dos seres vivos é através dos átomos. Nós estamos vendo aqui representado a estrutura atômica. Um átomo, quando ele está estável, ele vem apresentar parte positiva e negativa na mesma proporção. A parte positiva representa os prótons e a parte negativa representa, então, os elétrons. Quando um átomo está estável, ele tem essa mesma quantidade de prótons e de elétrons. Quando não se encontra estável, esse átomo, então, passa a ser um íon. Quando ele perde ou ele ganha elétrons, ele vai se chamar cátion, certo? Ou ânion. Os prótons que estão presentes no núcleo do átomo vai estar assim dando para ele uma diferenciação. Nós vemos que os átomos eles podem se reunir e formar então as moléculas. As moléculas elas são constituídas por átomos ou iguais ou diferentes. Esses átomos eles vão estar presentes na matéria viva e na matéria não viva. Daí nós temos moléculas orgânica e molécula inorgânica, sabendo que a molécula mais conhecida é a molécula da água, mas temos outras moléculas, como a molécula do oxigênio, que também é chamado de dioxigênio. As moléculas, elas vão se reunir, nessa reunião nós vamos ter a junção delas formando organoides ou organelas. Os organoides são estruturas presentes no interior das células e vão desempenhar funções específicas. O nome organela vem derivado de órgão, porque vai desempenhar funções tipo os nossos órgãos, né? A respiração lá pelo pulmão, a digestão lá pelo estômago e assim por diante. Aí vocês estão vendo nessa imagem que alunos fizeram aí maquetes representando, então, as organelas que estão presentes dentro da célula. Essas organelas ou organoides vão se reunir, vão se juntar e nessa união nós vamos ter a célula, que é a unidade básica de formação do ser vivo. A célula, ela existe para definir um ser vivo de um ser não vivo. As células elas são classificadas de acordo com a questão da presença do núcleo, se ela é uma célula nucleada ou anucleada. Vai ser também diferenciada de acordo com a estrutura desse núcleo, se vai ser uma célula procarionte, que não tem núcleo organizado com carioteca, ou se vai ser uma célula eucarionte. Agora, pessoal, chegou a vez de vocês treinar um pouquinho o conhecimento adquirido até aqui e vamos lá para essa atividade. Vamos ver quem consegue acertar essas duas questões. Vamos dar um tempinho para vocês, logo estaremos retornando para ver quem são os feras aqui dessa sala, tá? E vamos lá, treinando o aprendizado.
Você já leu, já analisou direitinho? Vamos ver quem acertou? Na primeira questão, então, diz: analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades básicas da matéria. Preste atenção, unidade básica da matéria. Matéria viva ou não viva. Se você marcou que é o átomo, parabéns, você acertou. Então, o átomo é a menor unidade formadora da matéria, viva ou não viva. Na questão 2, a menor parte viva de um organismo é chamada de... Atenção, agora estamos falando da parte viva. Qual é a menor unidade? Quem marcou que é a letra D, que é a célula, parabéns, você acertou. A menor unidade viva é a célula que vai formar os organismos. As células, por sua vez, elas vão se reunir e vão formar os tecidos. Daí os tecidos, nós vamos ter variação bem grande de tecido. Nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso. Lembrando que esses tecidos, eles vão ser importantes porque eles vão dar um pré-requisito para a formação dos órgãos, certo? Quem tem os tecidos? São só os animais? Não. Animais, vegetais também têm tecido. Os tecidos são feitos de células que têm mesma função e formato, que vão realizar o mesmo papel, tá? Com a reunião desses tecidos, nós vamos ter os órgãos. Os órgãos, então, vêm representar essa união com função essencial. Que função essencial são essas? Função de circulação, como o coração. Temos, então, a função de nutrição, digestão, como o estômago. Temos função de filtração e controle osmótico, como os rins. Função de troca gasosa, como os pulmões, certo? E funções de direcionamento do metabolismo geral, como o cérebro. Então, os órgãos, eles são as reuniões de tecidos que apresentam, então, funções específicas. Esses órgãos, por sua vez, eles vão se agrupar e vão formar, então, os sistemas. Os sistemas, eles vão corresponder a um trabalho específico de um grupo, o grupo de órgãos do sistema digestório. Nós temos no sistema digestório o estômago, nós temos fígado, nós temos intestino grosso, intestino delgado, esôfago. Esses órgãos vão estar se reunindo e vão formar o nosso sistema digestório. Assim como nós temos o sistema circulatório, que é formado pelo coração, veias, artérias, arteríolas, o sangue, que também representa uma estrutura bem complexa. Essa reunião de órgãos vão dar, então, o sistema. Os sistemas, então, vão estar interagindo entre si e vão formar o organismo. O organismo, então, é o conjunto de um todo, de todos os demais elementos. Nesse organismo, nós podemos ver que tem organismos que são classificados como organismo multicelular e organismo que é a mesma coisa, pluricelular e multicelular é um organismo só, certo? Esses organismos multicelular e pluricelular, eles vão diferenciar de um organismo unicelular. Essa diferença entre organismo multicelular e unicelular tem tudo a ver com a questão do seu nível, dos seus agrupamentos. Agora que você observou que são os níveis de organização da vida, que você viu a presença dos sistemas que estão interagindo entre si para formar, então, o corpo, que é o organismo, vamos a mais uma atividade. Vamos ver agora, dessa vez, quem vai acertar as próximas questões. E aí, pessoal, agora que vocês leram, analisaram, vamos ver dessa vez quem acertou as questões, tá bom? Vamos ver então, essa aqui é uma questão que caiu no vestibular de medicina, vamos ver. Analise as alternativas a seguir.
Para o algarismo 1, organismo, o 2, sistema, 3, moléculas, 4, átomos, 5, tecidos, 6, órgãos e 7, células. A alternativa que indica corretamente a sequência lógica. Atenção para isso. Sequência lógica dos níveis de organização dos seres vivos é. Vamos lembrar qual é a menor unidade que vai formar o organismo vivo e os demais organismos? Pensa direitinho. Quem pensou que é o átomo que vai formar o início da matéria viva e da não viva, acertou. O átomo, então, representa o número 4. Das alternativas aqui abaixo, qual é a que inicia com o número 4? Então, a alternativa B. Quem assinalou que é a alternativa B, parabéns, você acertou. Estamos, então, com essa questão, finalizando nossa aula de hoje. Aguardo você na nossa próxima aula. Bons estudos, capricha que o futuro, seu sucesso é você que faz. Até lá, pessoal!